nosso assunto são as eleições presidenciais, há pouco mais de um mês da votação que vai definir se Donald Trump vai ficar por mais 4 anos na Casa Branca ou se o democrata Joe Biden vai ser o novo presidente americano. O jornal New York Times divulgou uma média de diversas pesquisas recentes em estados importantes. Então, vamos dar uma olhada. Essa pesquisa mostra que em Ohio, Biden tem, em média, 2 pontos percentuais de vantagem sobre o Trump. Está aqui, ó. A vantagem do candidato democrata é maior no Wisconsin, um estado considerado decisivo, está ali em cima, olha só, onde ele lidera por 6 pontos de vantagem. Já no Texas, que é um tradicional reduto republicano, Donald Trump tem, em média, 3 pontos de vantagem sobre o Biden. O presidente também está na frente na Geórgia, com 2 pontos percentuais a mais que o adversário. Lembrando ali que no Texas ele ganhou da Hillary por 9 pontos de vantagem. A disputa é mais apertada em outros estados fundamentais na disputa pela Casa Branca, como a Flórida e a Carolina do Norte, o estado de Iowa também. Nesses estados, Trump está na frente em algumas pesquisas, Biden tem vantagem em outras, o que, segundo o New York Times, deixa o cenário bastante indefinido nesse momento. E a gente sabe que um dos pontos que contam muito para os eleitores são as propostas econômicas dos candidatos. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o economista Carlos Barbieri. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Num comício essa semana, o presidente Donald Trump, ele disse, olha, vocês vão ver os números do 3º trimestre que vão sair poucos dias antes das eleições. Ele está apostando um tanto na recuperação da economia americana, né, para que ela convença aí algum eleitor ainda indeciso, que não tenha praticado aquele voto antecipado, que vá votar efetivamente no dia 3 de novembro. Você acha que os números da economia americana, que era um pilar para o Donald Trump, né? Ele se fiava aí nesses números para se reeleger, veio a pandemia e a coisa ficou esquisita para ele. Você acha que os números vêm tão bons assim? Olha, os números têm melhorado, não há dúvida nenhuma. Você viu que durante a pandemia o desemprego chegou a ordem de 14%, quase 15%, foi decrescendo e no último mês ela chegou a 7,4%, o que é significativo, ela está a 2 pontos, 1,5 ponto acima de que quando Obama deixou o governo. Mas eu acho que os números da economia não serão apenas eles, de per si, o fator decisivo, certo? Eu creio que o Joe Biden tem uma frente grande, né? Ele conseguiu criar uma unidade no Partido Democrata muito sólida, juntando os setores de esquerda, de direita, centro e etc., num mote fantástico, somos contra o Trump. E isso pode levar a uma manifestação nas urnas mais significativa. Porque nos Estados Unidos quem vota é aquele que tem motivação, e quem consegue motivar o seu eleitor a votar é quem decide a eleição. Ô Carlos, tem uma questão importante, né? Se a gente pensa em economia, que é uma diferença brutal entre as propostas dos 2 candidatos no que diz respeito ao Obamacare, né? A lei de acesso ao serviço de saúde. Os republicanos dizem que a quem trabalha está pagando pelos preguiçosos, então quer acabar com o Obamacare, né? E foi uma conquista do presidente Barack Obama de estender, né, acesso ao serviço de saúde para aqueles americanos, milhões deles, que não tinham nenhum plano de saúde, né? E aí ficavam numa situação muito complicada quando tinham qualquer tipo de problema. Então, é uma conta que fecha o Obamacare? Essa crítica dos republicanos, ela procede? Ou, pela proposta do Biden, está claro de onde sai o dinheiro? Ou é uma questão complicada do ponto de vista econômico? Olha, você colocou o ponto mais importante. Durante a campanha não está sendo explicado de onde vai sair esse dinheiro. Para quem mora aqui como nós sabemos que, logicamente, foi transferido uma parte do custo para subsidiar aqueles que não tinham recursos para participar do programa de saúde, para aqueles que pagavam. Houve, por isso, uma corrida nacional contra a Obamacare, que acabou até prevalecendo em alguns setores, e as pesquisas davam que a população americana em si era contra esta forma pela qual foi estabelecido. Agora, é um desejo nacional que todos tenham acesso
ao sistema de saúde. As propostas do presidente Trump se baseiam na garantia de que as pessoas que têm qualquer tipo de doença prévia sejam assistidas. A proposta do candidato a presidente Biden é que, independentemente de qualquer situação, tenham todos assistência. Eu, logicamente, como economista, tenho uma certa dificuldade de ver, após esse gasto enorme da economia americana para se preparar para uma recuperação econômica, se os Estados Unidos colocou 7,5 trilhões de dólares na economia, da onde vai sair recursos para manter, inclusive, esse crescimento econômico. Se você comparar com a Europa, veja você, a Europa colocou 750 bilhões de euros. Os Estados Unidos colocou 10 vezes mais em dólar. Ora, como é que vai pagar a conta ou como vai fechar, eu não sei ainda. Eu sei que o Fed já declarou que não tem mais condições de ajudar a economia de per si, que o Congresso tem que tomar a dianteira nesse processo. Carlos, a gente vai continuar conversando, eu vou trazer mais ingredientes aqui para o nosso papo, que é o seguinte: em qualquer eleição, né, em que o voto não é obrigatório, garantir a maior participação possível é um desafio. Nos Estados Unidos, há uma grande mobilização para atrair o voto dos jovens, são principalmente os democratas que estão de olho nesse grupo. O problema é que nem sempre os mais jovens aparecem para votar. E isso fez a diferença, por exemplo, na derrota da Hillary Clinton, lá em 2016. Atualmente, os eleitores americanos com até 39 anos, eles correspondem a mais de 1/3 do total e empatam com a fatia daqueles que têm mais de 56 anos. As eleições para presidente atraem mais eleitores do que as de meio de mandato, quando são escolhidos parlamentares e governadores. Agora, mesmo essas já andaram atraindo mais gente. Vamos dar uma olhada, olha só, o percentual de eleitores com menos de 40 anos praticamente dobrou em 2018 em relação a 2014. A gente ainda não sabe como é que vai ser a participação dos jovens na votação de novembro. E o que dá para dizer a partir das pesquisas é que os eleitores entre 18 e 39 anos são etnicamente mais diversos, mais progressistas, numa série de temas e, por isso, favoreceriam o candidato democrata Joe Biden. Vamos conversar, então, mais uma vez com o Carlos Barbieri, que é economista, que é o seguinte: pela primeira vez, e o pessoal que olha com lupa aí, né, para essa questão demográfica, está chamando a atenção de que os chamados millennials, né, e também os mais jovens ainda, os que têm até 24 anos, eles estão praticamente empatando com os boomers, os baby boomers, aqueles que nasceram depois da guerra, e também o que eles chamam de geração silenciosa, que são os ainda mais velhos. Então, em relação à economia, as expectativas são diferentes desses dois eleitores, Carlos, na sua opinião? Sem dúvida. O eleitorado do Partido Republicano, que é mais velho, é mais conservador, ele busca uma estabilidade econômica, uma diminuição dos impostos e a facilidade de crédito, ampliação da qualidade de vida, etc. Os mais jovens, eles traem em si, no seu coração, um idealismo mais à flor da pele, onde eles buscam uma equidade social e não tem tanta preocupação com o balanço das contas públicas, certo? E este eleitorado mais jovem, ele está sendo fortemente atraído pelo candidato democrata, o que não aconteceu, como você bem destacou, no ano da eleição passada, em que a Hillary, na verdade, ela que perdeu a eleição, não foi o Trump que ganhou. Ela perdeu a adesão do jovem, da ala mais à esquerda do partido, que não se sensibilizou com a candidatura dela. O grande desafio do Biden agora é manter esta juventude mobilizada a despeito digamos assim, das divergências internas do Partido Democrático e também evitar que esta ação nas ruas, digamos assim, de protestos, não siga descampando para a anarquia, porque isso tem afastado os eleitores independentes que, no fundo, são aqueles que decidem o processo eleitoral. Este apelo é o que tem feito com que eles, logicamente, levem a tentativa do voto através dos Correios para garantir efetivamente uma boa participação no processo eleitoral. Ô Carlos, a gente está falando de jovens, né? Grandes usuários de TikTok, de WeChat, que estão no meio de um imbróglio aí empresarial e político nos Estados Unidos, até porque Trump, né, elegendo aí aquele inimigo número 1, a China, diz que o aplicativo espiona os americanos e tal. Queria saber, na tua visão, como é que vai ser a relação de um e de outro, caso se eleja? Quer dizer, como será a relação de
um eventual presidente Joe Biden com a China? Nessa guerra comercial continua, ele volta para as instituições lá multilaterais e tenta fazer diferente. O que acontece na sua opinião? A única coisa que eu acho que permanece é a disputa em relação ao 5G, né? Isso aí os dois querem que os Estados Unidos dominem, me parece. Olha, você tocou um ponto importante. Há uma diferença fundamental entre o Trump, que tem elegido como forma de acordo com os outros países, os bilaterais, ou seja, onde, logicamente, um país mais forte tem condições de exigir melhores condições para o seu país, e os acordos globais, em que há digamos assim, um acordo um pouco mais elástico na forma de ser feito e principalmente implementado. Claro que interessa à China o acordo global, porque ela se beneficiou extraordinariamente disso, e a globalização teve um mérito extraordinário, ela levou o PIB mundial de 13 trilhões de dólares para 90 trilhões de dólares. Então, realmente, a globalização deu um incentivo ao crescimento mundial. Se o Trump for mantido como presidente, seguramente os Estados Unidos vai manter-se na linha de acordos bilaterais e numa guerra, agora já quase histórica, dele com a China, de tal maneira a trazer os empregos de volta, a manter os Estados Unidos fora do controle da China. Se o Biden for eleito, ele tem mais proximidade com a China e os seus principais financiadores, o George Soros, o Bezos, etc., eles têm interesse nesse acordo com a China, porque é desse que traz, logicamente, o grande fluxo de capital, de lucro para as grandes corporações que eu citei. Então, eu quero crer que a diferença vai ser realmente da água para o vinho, sem conexão. O Biden globalista, muito mais ligado à China, e o Trump, seguramente, em acordos bilaterais e bem afastado da China. Carlos Barbieri, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite de sábado, bom domingo, bom resto de fim de semana aí para você.